Caríssimo, saiu o edital ASP-GO e você não vai perder. São 4 meses para que você estude. Você olhou o edital? Penal e processo penal são disciplinas importantes? 8 questões de cada, são 16 questões ao todo. Você tem que se preparar e você tem que saber. Saber, professor, eu vou memorizar? Não tem como você memorizar isso nesse tempo. Você tem que compreender. Ah, professor, mas o processo de compreensão demanda muito tempo. Não é assim. O processo de compreensão, ele pode ser reduzido a partir do momento em que você internaliza as questões. Como assim internalizar as questões? Coloca no seu cotidiano, coloca no seu dia a dia. Se não aquele que você exerce hoje, aquele que um dia você irá exercer como policial. Porque no seu dia a dia, o seu dia a dia está totalmente norteado de artigos e princípios. Se você colocar isso no âmbito do dia a dia, você vai conseguir compreender, vai conseguir levar para a prova e acertar questões de nível médio e alto. Porque a memorização, de certo modo, ela vai se aplicar às questões que eu falo de nível Muppet, muito fácil, aquelas questões nenéns, né? Que você olha assim, quais são as características de inquérito policial? Você canta uma música, faz qualquer coisa e lembra aquele negócio. Agora, os conceitos que se aplicam a cada um deles, as diferenças, as ramificações relacionadas a essas características, aí não, meu filho. O que vai cair em processo? Vou elencar para você. Lei processual penal no tempo e no espaço. Vai cair inquérito policial, vai cair ação penal, vai cair prisão e liberdade provisória, vai cair procedimento em matéria de crimes de responsabilidade, vai cair habeas corpus, disposições constitucionais do processo penal. É isso que vai cair. Edital enxuto, cara. É plenamente possível você compreender. O que eu faço é isso. Faço com que as pessoas compreendam a minha disciplina e eu quero te mostrar. Olha só. Através de uma história, você vai estudar comigo aqui em inquérito policial e o início de ação penal, ou tudo junto, será que tem como? Dá uma olhada. Eu não vou encerrar o tema contigo, só quero te mostrar algumas questões para que você comece a entender. Você que está iniciando aí os seus estudos para esse concurso, ou você que já conhece. Olha o tanto que vai ser fácil. Primeiro, vamos dizer que eu sou vítima de um crime. Por Deus, o que eu chamo? Será que alguém teve coragem de praticar um crime contra mim? Eu chamo que é um Batman? Não, Batman não. Eu chamo a polícia e a polícia, ao comparecer no local, no mínimo vai se deparar com a vítima. Mas pode se deparar com a vítima, com testemunhas e também com o autor do crime. Para onde que vai levar essa galera? Vai levar para a delegacia. E lá na delegacia, o que você, policial, tem que ver? Professor, se tem... Qual que é a primeira coisa que eu vou ver? Se tem um Wi-Fi, ar-condicionado. Cala a boca, cara, eu fico doido contigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Pô, eu fico louco com você falar um negócio desse. Que negócio de ar-condicionado, que Wi-Fi, porra, olha só. Você vai olhar o crime e a pena. Porque através disso, você vai descobrir se você vai ficar mais tempo na delegacia ou menos tempo na delegacia. Exatamente. Porque se por um acaso nós estivermos falando de um crime de menor potencial ofensivo, aquele crime que o agente praticou, mas que tem pena máxima até 2 anos, é chamado de crime de menor potencial ofensivo. Exatamente porque a pena máxima dele é muito pequena. Diante desse crime, a pessoa que está na delegacia não vai ter a lavratura exatamente de um auto de prisão em flagrante, nem nada disso. Ela vai assinar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência em razão dessa pena máxima até 2 anos. Nisso, ele assume o compromisso de comparecer onde? No juizado especial criminal. Juizado, aquilo que você fala que cuida de pequenas coisas. Você acha que o juizado cuida de grandes coisas, coisas complexas ou de pequenas coisas? Juizado, professor, coisas pequenas, coisas mais fáceis, coisas com crimes com penas menores. Exatamente. O juizado está, na verdade, absorvendo os crimes com pena máxima até 2 anos, porque essa é a sua competência. Lei 9.099/95. Quando o cara assume esse compromisso de comparecer, o que acontece? Ele é liberado. Mas e se por acaso o professor ele diz, eu não vou assinar esse negócio? Se ele diz para você que ele não vai assinar esse negócio, você vai falar para ele, se você não assinar, você fica preso. Eu abro o auto de prisão em flagrante. Por causa disso que é importante o cara assinar. O cara, não, eu vou assinar. Então, se você entendeu, você vai ver agora aqui uma pequena exceção. Tem casos em que, mesmo que o indivíduo não assine o TCO, ele se livra solto. Por que ele se livra solto? Por que fala isso, livrar-se-á solto? Porque simplesmente o crime que ele praticou, a infração que ele praticou,
Não tem pena privativa de liberdade, criatura. Não tem pena privativa de liberdade. Professor, que infração não tem pena privativa de liberdade? Você usar drogas, por exemplo. Você usar drogas. Se você usa drogas, se você é usuário, nós temos o artigo 28 da Lei de Drogas. Sabe o que o artigo 28 da Lei de Drogas faz? Fala o seguinte, que as penas que são aplicadas não são penas privativas de liberdade, são restritivas. Vai olhar para o cara primeiro e vai dar uma advertência para ele. Olha a pena por você usar drogas. O juiz vai olhar para você e advertir e falar, isso é feio. Usar drogas é feio. E daí você vai sair de lá usando drogas. Quando o juiz perceber que não adiantou a advertência dele, ele vai falar, agora não. Agora você vai piar pino, cara. Agora eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Ele vai tocar em você e vai falar o seguinte, ó, você vai prestar serviço à comunidade daqui pra frente para aprender a não usar drogas. E o cara vai varrer o chão lá da rua usando drogas. Acredita nisso? Aí o juiz chegou no limiar, chegou no limite. Ele vai olhar e falar, agora você vai ver o que é lei. Agora você vai ver o que eu tenho ao meu dispor para colocar você na linha. Você vai assistir um programa educativo sobre os efeitos da droga. O cara vai assistir um programa usando drogas, meu Deus do céu. Então esse crime não tem pena privativa de liberdade. Mesmo que o cara fosse condenado por ser usuário, mesmo assim ele não iria para a cadeia. Então nós não podemos permitir que numa etapa tão embrionária como o TCO, o indivíduo vá preso quando as consequências últimas do processo, que é a sentença condenatória, não fariam ir preso. Simples. Se as consequências últimas do processo não implicarem prisão, como é que as primeiras vão implicar? Tem jeito? Não tem jeito, filho. Então é fácil. Aconteceu um crime, levei o criminoso para a delegacia, olhei o crime, olhei a pena. Quando eu olhei a pena, máxima até 2 anos. Ele vai ter que assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Assinou aquele negócio, ele vai embora porque ele fez um compromisso de comparecer no juizado. Não assinou, converte em prisão em flagrante. Mas se o crime não tiver pena privativa de liberdade, então simplesmente ele vai embora, mesmo que sem assinar. Quando ele comparecer ao juizado especial criminal, a pergunta é simples. O que vai acontecer? O Ministério Público vai oferecer para ele um dos institutos despenalizadores. O Ministério Público vai pegar a denúncia, vai olhar e falar assim, meu filho, nós estamos aqui com um crime com pena máxima até 2 anos e estamos no juizado especial criminal da Lei 9.099/95. Essa lei permite oferecer para você institutos despenalizadores que despenalizam. Um deles é a transação penal. O Ministério Público olha para o cara e fala, psiu, psiu, psiu. Quando ele falar isso, o cara vai olhar para ele. O que foi, perguntou? Você quer transacionar? Transacionar? Aqui? Agora? Nós dois? Não é isso não! Criminoso louco, não é isso não, nessa transação não, seu louco, é outra transação. Você quer transacionar? Transacionar significa substituir, é o seguinte, eu não faço a denúncia e você paga alguma coisa, tá beleza isso? Porque aí vai ter denúncia, se não tem denúncia, não tem processo, não tem instrução, não tem sentença, não tem trânsito em julgado, não tem nada, não vai ter nada no seu nome. Olha que fácil, cara, esse negócio. Mas o Ministério Público também, caso não seja possível a transação, vai poder oferecer a suspensão condicional do processo, que é baseada na pena mínima. Diferente da transação, a suspensão, que é baseada na pena mínima até 1 ano, vai ser possível quando já tem processo. O cara falou, suspensão condicional do processo. Vamos raciocinar. É mesmo, professor? Então tem a suspensão condicional do processo e a transação penal. Transação penal, pena máxima até 2 anos, suspensão condicional do processo, pena mínima até 1 ano. Olha que tranquilo o negócio, cara. Professor, e quando não couber, todo caso de pena até 2 anos, só cabe TCO? Todos os casos com crime, com pena máxima até 2 anos, é só TCO? Não, meu filho, não para esse negócio, cara. Para, vamos relativizar as coisas. Raciocina, eu não vou ter que ir aí te meter a porrada. Presta atenção, existem exceções. Lei Maria da Penha não vai aceitar, não. Lei Maria da Penha não aceita
que os fatos criminosos ocorridos em relação à mulher sejam tratados como questões comezinhas, questões diminutas, questões onde eu posso chegar no juizado especial criminal e sair barganhando. Está entendendo a lógica? Não vai ser aceita a aplicação de pena restritiva de direito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em matéria da Lei Maria da Penha. Então, quando falar da Lei Maria da Penha, mesmo que seja até 2 anos, vai ser inquérito, vai ser oficial. Fácil. Também, coisas de alta complexidade, que demandam muita análise, muita perícia, aí também não será no juizado especial criminal, mesmo que o crime tenha pena até 2 anos. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos casos de racha, embriaguez, exibicionismo, velocidade incompatível com a via em 50 km. Então, só aqui, cara, você já arrebentou sobre a possibilidade, na verdade, TCO. Porque a primeira coisa que você olha é o crime e a pena. Se não for esses casos, cabe inquérito policial. Sobre o inquérito policial, eu estou deixando muita coisa de lado. Só estou mostrando para você que tem plenas condições de você reconhecer isso. Sobre o inquérito policial, a primeira coisa que você pergunta é o conceito de inquérito. Porque através do conceito de inquérito, você vai extrair muitas informações, como as características do inquérito policial, como o início do inquérito policial. Qual que é o conceito do inquérito policial? É um procedimento administrativo de índole inquisitiva. É um procedimento administrativo de índole inquisitiva. Que busca o quê, meu filho? Reunir elementos de informação. Para auxiliar quem? Para auxiliar o Ministério Público na realização de uma denúncia, por exemplo. Por quê? Porque o inquérito policial vai propiciar você ter o que nós chamamos de lastro probatório mínimo. Não ache que essas palavras não caem na sua prova. Vão cobrar de você segundo a lei e segundo a doutrina. Lastro probatório mínimo é a mesma coisa que indício de autoria e provas de materialidade. É a mesma coisa que justa causa. Então, justa causa é igual ao lastro probatório mínimo, que é igual a indício de autoria e provas de materialidade. Mas, professor, não entendi. Você falou o conceito, mas e aí? O que esse conceito tem a ver com a característica? Vamos para a segunda etapa. Características com base no conceito. As principais. Se o inquérito policial é um procedimento administrativo, eu posso dizer que o inquérito policial não admite contraditório e ampla defesa por ser procedimento administrativo. Certo ou errado? Professor, tá certo? Porque o inquérito policial não admite contraditório e ampla defesa. Cala a boca, pelo amor de Deus. A senhora não tem direito de... Os meus amigos aqui, Rosmar, Auri Lopes, tá bom? Frederico Marques, já falecido há muito tempo. Eles estão brigando com você, estão nervosos com você. Por quê, meu filho? Procedimento administrativo, um processo administrativo, admite contraditório e ampla defesa. A Constituição resguarda isso. Essa que é a questão. O problema é que ele é um procedimento administrativo de índole inquisitiva. Ou seja, é um procedimento administrativo especial que não permite contraditório e ampla defesa, porque o delegado senta, pergunta para você, você responde se você quiser, se você for o autor do fato. Só isso. Mas ele pergunta. Não tem dinâmica de contraditório, não tem dinâmica de ampla defesa. Lógico que isso para concurso de carreiras policiais. Se eu estivesse falando de concurso de defensoria, nós iríamos falar em outro padrão, tá bom? Outra coisa, que existe um contraditório mitigado, que existe uma ampla defesa mitigada, mas não é para você. Tá bom, professor, eu entendi. Então, na verdade, ele não tem contraditório e ampla defesa quando eu falo que ele é um procedimento administrativo inquisitivo, sim. Porque por ser inquisitivo, lembra da Santa Inquisição? Só existe uma parte, é um lateral. Eu pergunto, você responde. Se você não quiser responder, você cala a boca. E é isso aí. Ah, beleza, professor. O que mais? Veja que eu falei que reúne elementos de informação. Filho, qualquer coisa que estiver dentro do inquérito policial, imagine que você tem um inquérito, qualquer coisa que estiver dentro do inquérito policial, não é prova. Não é prova. Isso não é prova. Por quê? Porque você acabou de perceber que isso tudo foi produzido pelo Estado. Não teve um contraditório, não teve uma ampla defesa. E prova é tudo aquilo que passa pelo contraditório judicial. Então, isso são elementos. Elementos que informam o Ministério Público que existe um lastro probatório mínimo, que existe indícios de que alguém é o autor e que existe prova de que há um crime. Como assim prova? Se eu estou falando que não tem prova. Prova de materialidade, meu filho, é o seguinte: corpinho sem vida no chão.
Não é a prova de que tem um corpo sem vida no chão? Não é prova de que ele cometeu o crime. Isso aí vai ser visto na instrução. Professor, que legal. Então, a primeira característica é inquisitivo. A segunda é que não produz provas. Nós sabemos que não produz provas, produz elementos de informação. Mas será que existe algum elemento de informação dentro do inquérito policial que nós podemos chamar de prova, que tem real valor probatório, mesmo sem um contraditório? Tem. Quando a gente fala de interceptação telefônica, não pode ocorrer ao tempo do inquérito policial? Quando a gente fala de busca e apreensão, não pode ocorrer ao tempo do inquérito policial? Então perceba, não tem como eu ter contraditório, por exemplo, interceptação telefônica. Olha, doutor, nós vamos interceptar o seu cliente, o que você acha sobre isso? Cliente? Para de conversar no telefone, conversa só coisas legais. Está entendendo? Está entendendo? Não tem jeito. Não tem jeito. Quer dizer que aqueles elementos que foram produzidos com autorização judicial passaram pelo crivo do magistrado, que é a valoração do magistrado, a interpretação do magistrado, dando a eles a possibilidade de serem considerados provas. Então quer dizer que os elementos informativos utilizados no inquérito policial não podem ser utilizados como provas, exceto quando esses elementos informativos são provas cautelares, interceptação telefônica, são provas cautelares ou provas antecipadas ou ainda não repetíveis. O cara que está moribundo, está lá no hospital, ele é a única testemunha ocular de um crime, e daí o juiz vai lá ouvir ele, chama o Ministério Público e chama a defesa, já ao tempo do inquérito policial. Ali mesmo vai ser realizado o contraditório, então vai ser considerado prova ao tempo do inquérito policial. Perceba, raciocina isso. É mesmo, professor? Já sabemos duas características, inquisitivo e não produz provas, mas o senhor está dizendo que se presta a auxiliar o Ministério Público a construir o lastro probatório mínimo? Sim, se é a reboque das necessidades do Ministério Público. Se o Ministério Público não precisar, vai ter inquérito policial? Não, você pode chegar direto no Ministério Público e dar para ele todos os elementos de indício de autoria e prova de materialidade. Você é vítima. Pode entregar tudo para o Ministério Público. Se ele não precisar, não vai ter necessidade de inquérito policial. Quer dizer que o inquérito policial é dispensável. O inquérito policial é dispensável. Meu filho, se você sabe que o inquérito policial é dispensável, nós temos agora outras características que não estão exatamente dentro desse conceito, mas que implicitamente são extraídas dele. Quem é que preside o inquérito policial? Outra pessoa poderia presidir o inquérito policial no lugar dessa que nós estamos perguntando? Não, é só o delegado de polícia. Ministério Público não pode, juiz não pode. Inquérito policial só é presidido pelo delegado de polícia. Então quem que é? Olha o radical. Oficialmente incumbido. Oficial. Estão vendo a palavra oficial? Oficialmente incumbido de presidir o inquérito policial. Delegado. Então, característica, oficialidade. Inquisitivo, não produz prova, oficialidade dispensável. Agora temos mais. O delegado, ele pode iniciar o inquérito policial sem provocação de ninguém, sem provocação da vítima. Alguém mata teu pai. Você não gostava do teu pai, sei lá por quê. Você não procura o delegado de polícia. Então quer dizer que o delegado de polícia não pode estar lá em inquérito policial? Não, eu quero jogar uma coisa maior. Não é possível. Quer dizer isso? Não, meu filho. Porque é um crime de ação penal pública incondicionada. Então o delegado pode iniciar sem provocação, sim. Quer dizer que ele pode iniciar de ofício. Por causa disso que nós chamamos de oficiosidade. Essa é a característica. Não confunda oficiosidade, olha o radical, ofício, iniciar de ofício, iniciar sem provocação, com oficialidade, presidido oficialmente pelo delegado de polícia. Mas olha só, a oficiosidade tem exceção. Não é qualquer crime, não. Porque se você me xinga, se você me chama assim pra uma perna-pena, rapaz, eu te protesto, não tem perna-pena, não, cara, presta atenção. Olha só, se você fala isso, tecnicamente o delegado só vai poder iniciar o inquérito policial se eu, vítima, me manifestar por meio da queixa-crime. Quer dizer que ele não faz de ofício, ele depende da queixa, assim como a vítima de ameaça tem que fazer a representação para que o delegado possa iniciar o inquérito policial. Está entendendo essas questões? Está entendendo? Mesmo assim, você vai pôr na sua cabeça, se a vítima de um crime de ação penal privada por meio de queixa, a vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, por meio da representação, se a vítima de um crime de ação penal pública incondicionada procurarem o delegado e falarem para ele de um fato criminoso, ele é obrigado a instaurar a porcaria do inquérito policial. Obrigatoriedade. Então você sabe
que ele é dispensável, você sabe que ele é oficial, você sabe que ele é oficioso, você sabe que ele não produz provas, você sabe que ele é inquisitivo e agora você sabe que ele é obrigatório. E o código ele é tão harmônico que se nós sabemos que ele é obrigatório, concorda que a lei daria para nós instrumentos para obrigarmos o delegado a instaurar? Claro que daria. Quer dizer que nós podemos fazer um recurso para o chefe de polícia, obrigando o delegado a instaurar um inquérito policial. Eu queria falar muito mais, mas muito mais, você vai ver no nosso curso presencial. Por exemplo, lá no curso Tese, tá bom? Então aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. E é isso aí, meu filho! Arrebenta!